Campina Grande, quinta-feira, 2 de maio. Hoje comemora-se o Dia Nacional do Ex-Combatente e também o Dia do Taquígrafo. Em especial, queremos parabenizar a todos os ex-combatentes que, em momentos quando convocados para defender e ajudar determinadas nações que estavam em conflitos no passado, estiveram também dando a sua parcela de ajuda, de solidariedade e, em especial, defendendo também a nossa nação, a nossa pátria brasileira. Parabéns a todos os ex-combatentes. Opção para a Vida, desde agora, estará trazendo as palestras que foram ministradas durante a 13ª Conferência Teológica realizada nas dependências da Igreja do Calvário no último sábado e no domingo próximo passado. Você terá a oportunidade de ouvir o pastor Tassos trazendo mensagens alusivas e também que tratam de assuntos teológicos, sobre a criação, sobre a maneira como Deus se revelou através da natureza. Muito importante para quem deseja conhecer a definição e também o que a teologia apresenta como resposta a muitos questionamentos, a determinadas dúvidas que pairam na mente e no coração de pessoas que precisam de conhecer a verdade. Portanto, continue conosco, porque você vai ser profundamente enriquecido e abençoado. Você também ainda ouvirá, ao término deste programa, o cantor e pastor Paulo César, louvando a Deus. Antes, porém, queremos lembrar a toda a sociedade e a toda a comunidade evangélica que a Igreja do Calvário estará realizando neste próximo sábado, dia 4, o encontro de mulheres. O número de vagas é limitado. Nós já concluímos, já foi alcançado o alvo, que era de 80 senhoras. Vão participar deste encontro de mulheres em nossa igreja. Mas mesmo você que desejaria participar, embora não tenha sido ou não tenha feito a inscrição, você pode estar ali participando das nossas palestras como assistente. Portanto, não deixe esta oportunidade passar. Venha nesse próximo dia 4, sábado próximo que vem. Desejamos nesse instante deixá-los com o pastor Tassos, lembrando que ele é professor universitário da Universidade Federal de Natal, estado do Rio Grande do Norte. Portanto, eu espero que você seja profundamente abençoado através de toda esta palavra que ouviremos nessa manhã. Quando a universidade é um ambiente propício para o cristão. A ciência moderna só aparece em país de matriz cristã. Por quê, pessoal? Porque fazer ciência pressupõe que você acha que o mundo que você vai investigar é capaz de ser compreendido pela inteligência. A ciência pressupõe que o mundo é inteligível, é susceptível de apreensão pela inteligência. Portanto, que foi organizado inteligentemente. E você só pode pressupor que o mundo foi organizado inteligentemente se foi uma mente inteligente que organizou o mundo. Por isso que o pano de fundo do cristianismo deu possibilidade para o desenvolvimento da ciência moderna. No cristianismo é que você tem, de fato, a possibilidade de dizer que o mundo que estudamos é susceptível de você entendê-lo pela sua inteligência, porque ele é inteligível. E ser inteligível é ser organizado inteligentemente, ser susceptível de ser compreendido pela inteligência. Então tem que ter essa ideia de que universidade e cristianismo são... Não. A universidade está aí cooptada por movimentos satânicos comunistas sobre os quais nós falaremos amanhã de manhã. É outra coisa. Mas a ciência em si, ela é do cristianismo. A gente não precisa ter medo, é uma revelação. A teologia não existe? A teologia natural. Teologia natural. Vocês estão entendendo isso aí?
E eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia. No Brasil, existe um entendimento errado de uma coisa. Olha, eu sou a favor da interpretação literal da Bíblia. Literal, certo? E eu vou falar um exemplo para vocês da rendição da ciência à teologia, na história da ciência aqui, antes de nós abrirmos para as perguntas. Olhe que impressionante. O primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, a primeira linha da Bíblia, traz uma tese que era considerada loucura. Loucura total. A humanidade achava que aquela frase da Bíblia trazia uma ideia que era uma absurdidade. No capítulo 1 de Gênesis 1:1, se o Diego puder colocar, as escrituras dizem assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando nós lemos isso em hebraico, existe uma ideia aí que é revolucionadora. Primeiro, você precisa saber que céus e terra é a forma como em hebraico se refere ao universo. O que torna revolucionador aí é a ideia que está por trás do verbo criar. Nenhum outro livro da antiguidade traz nada parecido com isso. Porque em hebraico, esse verbo criar, que está em Gênesis 1:1, que em hebraico é Bereshit, que é o primeiro livro sagrado judaico. Vocês estão lembrados que o Antigo Testamento é o livro sagrado judaico? A Torá é o Pentateuco. Então o primeiro livro da Torá é o primeiro livro do Pentateuco, que em português é Gênesis e em hebraico é Bereshit. Então Bereshit 1:1 traz isso aí. No princípio Deus criou os céus e a terra. Só que o verbo criar em hebraico é o verbo bará. Bará é um verbo radical. Porque bará não é uma criação qualquer. O que a Bíblia diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, não é uma criação qualquer. Por exemplo, alguém criou este banco. O verbo bará não podia ser empregado aí. O verbo bará é uma criação que diz necessariamente que você criou a partir do nada. O verbo, pessoal, em português é uma palavra que designa uma ação. Não é isso? O verbo não designa uma ação? Por exemplo, o exemplo de um verbo correr. Essa palavra designa o quê? A ação da pessoa correr. Bará designa a ação de criar a partir do nada. Esse verbo designa uma ação tão poderosa, mas tão poderosa, que só tem uma pessoa que se qualifica para ser sujeito desse verbo. É um verbo que só um pode ser sujeito dele. Por quê? Porque ninguém mais tem o poder necessário para exercer a ação designada pela palavra bará. Estão entendendo? O criar a partir do nada não é fácil. É você criar a partir da ausência de qualquer coisa. Por exemplo, o espaço vazio é o nada? Sim ou não? Não, é alguma coisa. O tempo é o nada? Não, é alguma coisa. O nada é a ausência de qualquer coisa. Isso é que as escrituras estão dizendo. Que Deus criou tudo quando, e eu estou usando quando, eu nem poderia usar quando aqui, porque nem tempo tinha. Mas Deus criou tudo quando não havia tempo, não havia espaço, não havia matéria, não havia leis da natureza, não havia nada que a ciência estuda. Deus criou tudo. É radical. Aí quando eu falo sobre isso, eu digo assim: rapaz, eu espremi o recheio do meu crânio para tentar explicar o que é o nada, porque é muito difícil explicar o que é o nada, né? Aí eu desisti, eu uso uma explicação que é dada por Aristóteles. Aristóteles explica assim, ó, presta atenção a doidice de Aristóteles, mas ele explica, mas dá para entender. Diz assim, ó: o nada, isso quem diz é Aristóteles, viu? O nada é aquilo sobre o que
as pedras sonham. Pedra sonha, irmão? Não, então isso aí é o nada. Né? Então Aristóteles explicou assim: o nada é a ausência de qualquer coisa. Veja bem, o que a Bíblia diz é que quando não havia tempo, não havia matéria, não havia espaço, não havia lei da natureza, Deus criou tudo o que existe. Nenhuma outra sociedade pensou assim. Todas as demais sociedades tinham uma ideia de que o universo de alguma forma existia desde sempre. Nunca havia sido criado. O grego, por exemplo, a teogonia grega era a seguinte: que alguém chamado Demiurgo moldou o universo a partir de uma matéria que já existia. Mas a Bíblia não. A Bíblia diz que foi criado a partir do nada. Isso durou séculos sendo criticado. Séculos. Para vocês terem uma ideia, a ciência, contra a vontade do cientista, apenas na metade do século passado, teve que se render ao que estava dizendo as Escrituras. Várias descobertas em ciência forçaram o cientista a mudar o entendimento dele e passar a dizer, assim como a Bíblia dizia, há mais de 30 séculos, que o universo veio a existir a partir do nada. As descobertas em ciência foram, eu vou citar algumas, depois quem quiser se aprofundar eu posso demonstrar o porquê elas apontam para isso. Eu acho que eu não devo entrar nesse ponto específico porque a audiência é mista, de pessoas de ciência que não são de ciência, mas segundo a lei termodinâmica, a expansão do universo com o telescópio Hubble, descoberta de radiação de fundo no laboratório Bell com Penzias e Wilson, que inclusive ele recebeu o Nobel por isso em 63. Você tem as galáxias semente, você tem a teoria da relatividade. Várias descobertas de ciência disseram assim: o universo teve um início. A própria teoria da relatividade é um exemplo, só para citar essa. Por exemplo, Einstein é recente. Einstein nasceu em 1879, na cidadezinha do sul da Alemanha, chamada Ulm, e morreu em 1955, recente. Morreu nos Estados Unidos, em Princeton. Einstein, quando ele cria a relatividade, ele olha para a teoria e a teoria só faz sentido com o universo com origem, do jeito que a Bíblia diz. Aí Einstein diz assim: espera aí, se eu for dizer que o universo teve origem, eu vou ter muitos problemas para eu responder, porque se a ciência passar a dizer que o universo foi criado, qual é a pergunta que é colocada sobre a mesa? Quem é o Criador? Se o universo nunca foi criado, não faz sentido perguntar quem é o Criador daquilo que nunca foi criado. Assim como não faz sentido perguntar quem criou Deus, porque Deus não está na categoria do que foi criado. Só faz sentido perguntar quem é o Criador daquilo que é criado. Aí Einstein diz: eu não quero lidar com isso. Olha o que foi que Einstein fez. Colocou uma constante na teoria, para a teoria passar a dar um modelo de universo sem origem, existindo desde sempre. Aí a coisa mais bonita que tem, porque quando ele colocou a constante na teoria, a matemática da teoria gerou uma divisão por zero. As contas não aceitaram, porque colocar a constante na teoria geraria uma divisão por zero que a gente sabe que não pode. Então, pela matemática, contra a vontade dele, ele teve que tirar a constante, que veio a ser chamada de constante cosmológica. Ele teve que tirar a constante da teoria, e a relatividade hoje, que é a teoria mais bem sucedida, só faz sentido em um universo com origem. A teoria que diz isso é a teoria do Big Bang. Essa ideia de que o Big Bang é uma resposta ateísta é falsa. É falsa. O Big Bang,
a parte filosófica do Big Bang é a rendição da ciência à teologia. A rendição da ciência à teologia. Tem um astrônomo chamado Robert Jastrow. Ele escreveu, ele não é cristão, mas ele escreveu um livro que diz o seguinte. Ele diz assim, ele conta esse momento da ciência assim: é como se a ciência quisesse superar a montanha da ignorância durante séculos. E os cientistas escalavam, escorregavam, até que depois de séculos e séculos e séculos, quando os cientistas alcançam o pico, o ápice, o cume, o ponto mais alto da montanha, quando eles chegam lá para superar a montanha, eles são saudados por um grupo de teólogos que estavam sentados ali há séculos. A Bíblia já está no futuro da ciência. Você está entendendo? Agora você veja algo impressionante que a ciência chega. Então a ciência passou a dizer que o universo, juntamente com o universo, a matéria, o espaço e o tempo, e as leis da natureza e tudo o que existe, foram criados juntamente com o universo. Vamos pensar um pouco, para a gente abrir para as perguntas daqui a pouco. Se o espaço foi criado juntamente com o universo, a causa criadora do espaço pode ser espacial? Não, por quê? Porque não havia espaço. Se a causa fosse espacial, o espaço não havia sido criado ali, ele já existia na própria causa. Então a causa criadora do universo, com base na própria ciência, tem que ser uma causa não espacial. Qual é o sinônimo de não espacial? Infinito. Se a ciência diz que a matéria foi criada juntamente com o universo, a causa que criou a matéria pode ser material? Não, porque a matéria não havia sido criada. Essa causa tem de necessariamente ser imaterial. Qual é o sinônimo de imaterial? Espiritual. Se o tempo foi criado juntamente com o universo, essa causa pode ser temporal? Não. Essa causa tem que ser atemporal. Portanto, para essa causa, a ordem passado, presente e futuro não tem a menor importância. Deus conhece o futuro, mesmo para aqueles que acreditam que tem livre-arbítrio, como é meu caso. Intelectualmente, eu não estou me posicionando teologicamente, eu estou dizendo que intelectualmente, conhecer o futuro para Deus não é incompatível com o homem ter liberdade, pelo simples fato que Deus está fora do tempo e, portanto, conhece o futuro, seja lá qual for, porque Ele não se submete à ordem passado, presente e futuro. Existe uma diferença muito grande entre ser eterno e ser atemporal. Quando nós dizemos que Deus é eterno, nós não estamos errando, é correto. Porém, Deus reside em uma categoria acima da eternidade. Qual é a categoria acima da eternidade em que Ele reside? É a atemporalidade. Qual é a diferença do eterno para o atemporal? Nós que entregamos nossa vida ao Senhor somos eternos. Somos eternos, mas nunca seremos atemporais. Deus é atemporal. Qual é a diferença? O eterno, embora viva para sempre, não subverterá a ordem passado, presente e futuro. O eterno não subverte a ordem passado, presente e futuro. Nunca na nossa vida, seja no céu, seja lá onde for, a gente vai estar andando do futuro para o passado. Deus, Ele não se submete ao tempo, porque Ele é a causa do tempo. E é impressionante que as Escrituras têm várias passagens em que elas falam assim, antes do tempo dos tempos. É um conceito muito incrível que já está nas Escrituras.
Então, só por isso nós vimos que a causa do universo é atemporal, imaterial, portanto infinita, não espacial, imaterial, portanto espiritual, não espacial, portanto infinita. Outra coisa, a ciência diz que as leis da natureza foram criadas juntamente com o universo. Essa causa o ato de criação pode ter sido um ato natural? Sim ou não? Não, porque não tinha lei da natureza. Se a ciência diz que somente com o Big Bang as leis da natureza passaram a existir, a causa do Big Bang não pode ser uma causa natural, porque não havia lei da natureza. O discurso da sobrenaturalidade faz parte hoje da ciência. E quem diz isso não sou eu, é Penzias e Wilson, 2 ganhadores do Prêmio Nobel em Física. Não tem como você entender hoje cosmologia moderna sem você entender que há uma causa sobrenatural, pelo simples fato que antes do universo não havia lei da natureza. O que é que diz isso? A Bíblia. Criar tudo a partir do nada é fácil, pessoal? É difícil, não é? Eu digo assim, se você me der o vitamilho, eu não sei fazer um cuscuz, já tem um vitamilho, sabe? Porque quem não sabe cozinhar, não sabe mesmo. O povo conversa comigo como se eu soubesse cozinhar e diz assim, não, é fácil. Aí usa uns verbos que para mim são difíceis, para a senhora pode ser fácil. Por exemplo, chega para mim e diz assim, é só refogar o alho. Eu sei lá o que é refogar. Só refogar, refogar para mim não diz nada. Eu sei lá o que é refogar, eu sei que é fácil, é só refogar. Eu quero lá saber o que é refogar. Não é? Então, criar a partir do que já existe é difícil. Você imagine criar a partir do nada. Se essa causa criou tudo a partir do nada, qual é a outra característica que nós podemos dizer? Que ela é extremamente poderosa. E esse universo é criado de qualquer maneira, pessoal? Não. Esse universo é criado de maneira específica para que a vida seja possível. Existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. 122 que nós conhecemos. Se uma delas for alterada um pouquinho, a vida não se torna possível mais na Terra. Transparência atmosférica, gravidade, velocidade de expansão na origem do universo. Se a velocidade de expansão na origem do universo for alterada uma parte em 10 elevado a 40, ou seja, são 40 zeros, 0,0040 zeros, 1%, a vida não seria possível, não haveria formação de planetas. A probabilidade de você ter essas 122 condições milimetricamente sintonizadas por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Uma chance em 10 elevado a 50 já é considerado pela matemática como impossível. É um princípio que o povo diz que esse nome não é exatamente isso, mas na prática é o princípio de Borel, que diz que uma chance em 10 a 50 é impossível. Uma chance em 10 a 51 é 10 vezes impossível. Uma chance em 10 a 52, 100 vezes impossível. 53, 1000 vezes impossível. 54, 10 mil vezes impossível. 55, 100 mil vezes impossível. Quantas vezes impossível eu vou chegar quando eu disser 138? Essa é a probabilidade de existência do planeta como a Terra por acaso. Então a própria ciência aponta para a necessidade de Deus, que criou o universo e não de qualquer forma, de forma milimetricamente sintonizada para que a vida exista. Então essa causa, além de ser atemporal, capaz de ver o seu futuro, imaterial, portanto espiritual, não espacial, portanto infinita, extremamente poderosa, porque criou tudo a partir do nada, também é extremamente inteligente.
Eu só tenho que agradecer a tantos quantos estiveram conosco através da TV Master, TV a cabo, Canal 20, direto de João Pessoa, como também a todos os internautas. Espero que amanhã estejamos juntos outra vez para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Mas nesses instantes finais do nosso programa, eu quero lembrar a todas as mulheres, especialmente as que residem em Campina Grande. No próximo sábado, às 15h30, a nossa igreja, através do Departamento das Senhoras, estará realizando um encontro de mulheres. O número de vaga já foi completado, mas você pode participar como assistente deste grande encontro. O tema será Mentes Transformadas, Mulheres Renovadas. Então você precisa de participar deste encontro que será de suma importância para todas as mulheres. Deus abençoe a todos e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor Paulo César. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida, e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé para repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me
que eu tenha que deixar. Quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor, quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor,